Olá, olá! E hoje nós vamos falar sobre aquele assunto que todo mundo pergunta. Mas o que eu coloco no prato do meu neném? E esse negócio de falar que neném é coisa de mimar, de neném, tá totalmente fora de moda. É neném, vamos valorizar a infância, né? Valorizar esse momento em que a criança precisa de carinho, em que você sabe que o seu filho, ele responde carinhosamente se você falar com ele com mais doçura. Então, é o prato do neném. Muita gente acha é para dar só legume, não tem que colocar muita coisa no prato, né? Até a consistência é uma coisa que a gente fala bastante, porque é muito importante ter em mente que a papa da criança nunca deve ser liquidificada ou peneirada, ela tem que ser sempre amassada com garfo e sempre fazendo com que essa consistência fique o mais próximo possível da alimentação dos adultos, da alimentação da família, da alimentação das crianças maiores que tem em casa, para essa criança ir admitindo e construindo uma maturidade, uma independência, para forçar essa criança, ajudar ela a mastigar. E assim, o que acontece, gente? Ela vai exercitando toda essa porção orofacial, tá? Isso ajuda no desenvolvimento dos dentes, isso ajuda no desenvolvimento da fala. Então, se você tá achando que o seu filho tá demorando um pouco para falar, claro, a gente não pode esquecer que toda criança tem a sua individualidade, a sua particularidade, né? Cada um é diferente do outro. Porém, uma mastigação bem feita, uma alimentação com a consistência mais de grãos, que força essa criança, que ajuda essa criança a mastigar, vai ajudar no desenvolvimento da fala, tá? Um fonoaudiólogo pode falar bem melhor do que eu, e até a gente pode pensar, de repente, num encontro aqui nesse canal com um fonoaudiólogo, com um dentista, pra falar com mais propriedade, com mais substância sobre esse assunto que é tão importante. Bom, o que pode ter então no prato da criança? É tudo, gente. É o que tem no prato do adulto, porém, de uma forma mais fácil dessa criança comer, porque a gente vai amassar com o garfo, porque a gente vai colocar uma apresentação mais branda, né? Tudo cozido. Nós não vamos dar alimentos crus para a criança, fora as frutas, né? Mas eu não estou falando aqui de frutas, eu estou falando da papa. A gente vai colocar alimentos sempre cozidos, mesmo as verduras. No prato do neném, a gente pode colocar um tipo de raízes. É isso mesmo, gente. Eu sempre faço um esqueminha para ler para vocês, tá? A gente sempre vai colocar um tipo de raiz ou tubérculo, tá? O que são esses alimentos? Mandioca, batata, batata doce, cará, inhame, cenoura, beterraba. Ah, então todos esses alimentos estão num grupo? Sim, todos esses alimentos estão num grupo e a gente sempre vai colocar no prato da criança, do bebê que tá começando a comer, um tipo desses: batata, inhame, cará, beterraba, cenoura, mandioca, mandioquinha, batata doce. Acho que eu falei tudo, né? Esse tipo de nutriente dá consistência para a alimentação da criança, fornece energia para o prato da criança, fibras para o prato da criança. Tudo isso vai ajudar no funcionamento intestinal. Os tubérculos e as raízes são muito ricas em energia, em carboidrato saudável, em carboidrato complexo, em carboidrato que ajuda a não ter pico de glicemia, e a gente tem que cuidar disso desde quando a criança começa a se alimentar, sim, porque isso vai determinar muita coisa no desenvolvimento da criança como um todo. Então, a gente tem que colocar uma porção de raiz ou de tubérculo no prato do neném. E tem que ter também o quê? Um tipo de legume. E a gente tá falando de abobrinha, de abóbora, de chuchu, de berinjela, de pimentões, de quiabo, de jiló. Tudo isso a gente pode colocar de 1 a 2 tipos no prato do neném. Então, até agora a gente tem o quê? Um tipo de raiz ou tubérculo e um tipo de legumes, ou 2 tipos de legumes. A gente pode colocar também um tipo de cereal. O que são os cereais? Arroz integral, aveia, centeio, cevada, quinoa, amaranto, milho, fubá, massas em geral. A gente pode fazer um arroz com grãos, um arroz com quinoa, um arroz com sementinha de cevada, com a cevadinha. Tudo isso você tá colocando fibra no prato dessa criança. Você tá ajudando o intestino dela a funcionar. E você tem que lembrar o que, gente? Se você tá dando fibra, o que você tem que dar muito para essa criança? Você tem que dar bastante água para essa criança. Porque você tem que pensar assim, é como se você estivesse colocando cimentinho e você precisa
precisa de água para formar uma massinha, para o intestino dela funcionar. É muito comum a gente ver queixa, né, de mãe, de pai, falando, nossa, quando eu comecei a dar papo pro meu filho, quando ele começou a comer, o intestino ficou um caos. E até agora eu tô segurando essa caneta, só agora que eu vi essa ideia. É natural ter essa adaptação intestinal, de repente acontecer alguma coisa, né, que não estava acontecendo quando a criança estava sendo amamentada, mudança até do cheiro das fezes até a consistência. Mas prender o intestino ou soltar demais são coisas que a gente tem que ficar atenta. Então, às vezes o pai e a mãe não se atenta de fazer esse prato completo em fibras, né, completo em nutrientes, para o intestino poder funcionar, para você ajudar esse intestino a funcionar, a formar essas fezes, a liberar essas fezes, né, da saciedade para a criança, tudo. É muito importante combinar todos esses nutrientes. E tá faltando o que aí, gente? Proteína. Que tipo de proteína que a gente pode pôr no prato do neném? Carne de vaca, carne de frango, carne de peixe, ovos. Aí vem aquela polêmica do ovo, né? Ovo é alergênico, eu não vou dar pro meu filho até ele fazer 1 ano de idade. Gente, os institutos mais estudiosos de alergia alimentar orientam a introduzir alimentos alergênicos. Sim, o ovo é um alimento alergênico, mas não é por isso que você não tem que dar para o seu filho. Esses institutos orientam. É mais seguro você dar esse alimento para a criança nesse período de introdução do que após 1 ano de idade. Porque se você introduzir após 1 ano de idade, é mais propício dessa criança desenvolver alergia alimentar. Então, nos 6 meses, é interessante ela entrar em contato com essas diferentes proteínas para já se proteger e não desenvolver intolerâncias e alergias. Então, podemos sim colocar ovos nas papas, nos pratos dos bebês e inteiro, com clara e com gema. Aí vem uma orientação interessante que a gente tem que prestar atenção. Tem que oferecer um tipo de alimento alergênico uma vez a cada 3 a 5 dias, para a gente poder observar se essa criança não vai ter alguma reação que pode ser alérgica. Tá faltando mais alguma coisa? Leguminosas. Leguminosas são os feijões, as vagens. Tem que ter sempre um tipo de feijão, ou lentilha, ou ervilha, ou grão de bico, ou soja em grãos. Isso é proteína vegetal. Esse tipo de proteína da leguminosa vai se combinar com a proteína do cereal e juntos eles vão formar o que a gente chama de proteína de alto valor biológico. A proteína de alto valor biológico, ela é amplamente, facilmente absorvida pelo nosso organismo, ou seja, ela é uma proteína biodisponível, assim como a proteína da carne. E isso, olha que importante para os bebês, né, que não comem aí por uma escolha dos pais alimento de origem animal, que são vegetarianos, né, a princípio, por uma escolha materna ou paterna, ou dos dois, enfim. Como é importante combinar esses dois alimentos. Olha como é importante fazer uma alimentação completa, né? Por mais que você coma, né? Por mais que você coloque a carne, são tipos de proteínas diferentes que precisam estar ali no prato desse bebê, que está crescendo num ritmo louco e maravilhoso e precisa de todos esses nutrientes para ajudar ele a crescer da forma mais perfeita e maravilhosa que ele merece. Então tem que ter a proteína da leguminosa com a proteína do cereal e juntos, tudo nesse prato, o que a gente tem que ter? Um tipo de proteína, um tipo de legume, um tipo de cereal, um tipo de leguminosa, um tipo de... Tem que ter um tipo de verdura sim no prato dessa criança. Como eu já falei, não é indicado dar nada cru para a criança logo no início da introdução alimentar, né? Então, você pode colocar um tipo de verdura cozida. E a gente tem vários tipos. A gente tem agrião, almeirão, escarola, espinafre, brócolis, tudo isso, couve, tudo isso a gente pode cozinhar junto na papa. No final, as verduras não precisam de muito tempo de cozimento. Então, é só dar uma abrandada na fibra, né? Cozinha no vapor para não ter muita perda de nutrientes. Na hora que colocar no prato do bebê, pica junto com a comida que foi amassada, ou pica antes de amassar, enfim. O importante é picar, porque ela não vai realmente amassar. E oferece para a criança e ela tem que entrar em contato com aquele alimento, ela tem que receber aquele nutriente, ela tem que, mais importante, conhecer aquele nutriente. Então, olha quanta coisa que você pode colocar no prato do seu neném. Vamos revisar aqui. Um tipo de cereal, um tipo de leguminosa, um tipo de legume ou 2 tipos de legumes, se você quiser,
um tipo de raiz ou tubérculo, um tipo de proteína animal e um tipo de verdura. São 6 coisas, tudo junto e misturado, que você pode pôr no prato do seu neném e oferecer para ele todos os tipos de nutrientes, cores, vitaminas, proteínas misturados e gorduras também, porque os alimentos têm gorduras importantes, né? Se quiser pôr um fiozinho de azeite em cima, só tem a ganhar azeite extra virgem ou os óleos prensados a frio, né? Que a gente fala, óleo de gergelim, óleo de abacate, óleo de semente de uva, são óleos muito nutritivos, que ajudam no funcionamento intestinal, que ajudam na imunidade. Você pode colocar ali um fiozinho em cima da alimentação do bebê uma vez ao dia. São muitas orientações e é por isso que eu sempre deixo aberto para perguntas, para sugestões, para a gente poder se falar sempre, para a gente poder sanar as dúvidas que ficam em relação à alimentação, que é um assunto sempre tão gostoso de falar. Muito obrigada por mais essa oportunidade de falar com vocês. Eu estou sempre disponível. Dê o seu gostei se você gostou. Compartilhe esse vídeo. E muito obrigada. Um beijão.